Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Professor Igor Pinheiro, aula de Geografia para o segundo ano, né? Então, vamos continuar o tema da população. Eu já falei para vocês que a gente ia passar um bom tempo falando sobre população mundial, população brasileira, movimentos populacionais, porque é um conteúdo que tem muitos elementos, muitas dinâmicas diferentes, perdão, e nós vamos finalizar com uma dinâmica populacional que é muito estudada pela geografia, porque ela é muito importante, ela influencia decisivamente os espaços geográficos e a dinâmica desses espaços, que a gente está tratando dos fluxos migratórios, os movimentos populacionais, né, os deslocamentos das pessoas. São pessoas que chegam, que partem, que mudam de lugar, são grupos de pessoas que migram em massa, né, que se retiram em massa. Então, há uma série de questões, de situações que influenciam porque as pessoas saiam dos seus lugares de origem, busquem outros lugares para viver, e vice-versa. Né? Então, primeiro, corrigir a atividade da aula anterior. A gente está falando de população, está falando de IDH, de desenvolvimento, aquela ideia toda. Né? Então, solicitei a vocês que vocês pesquisassem sobre o IDH do Maranhão, né, para responder algumas perguntas. E óbvio que o melhor lugar, o lugar mais seguro, mais confiável para a gente pesquisar sobre a população brasileira é o site do IBGE, ok? Então, o IDH do Maranhão é considerado alto ou baixo? Aqui nós temos o gráfico do IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano. O Índice de Desenvolvimento Humano do Estado do Maranhão, ela é de 0,639. Ele é considerado médio, né? Mas a gente percebe que aqui, ó, no ano de 91, de 2000 e de 2010, que foi o ano do último censo, lembrando que o censo demográfico ele é realizado a cada 10 anos, e aí esse ano, muito provavelmente, a gente não vai ter, provavelmente não, a gente não vai ter o censo 2020, por conta da pandemia, né? É necessário que as pessoas visitem, vá até as casas de todas as residências no Brasil e faça essa conta residência por residência, ok? O que nós vamos percebendo? Que em 91 o IDH do Maranhão era muito baixo, entre 0,300 e 0,400, lembrando que esse índice ele vai de 0 a 1, sempre utilizando 3 casas decimais. Quanto mais próximo de 1, o número, mais desenvolvido é o lugar, ou seja, maiores oportunidades, melhor qualidade de vida, melhor educação e saúde essa população vai ter. Né? Aí nós percebemos que ao longo dos 20 anos, de 91 a 2010, o IDH do Maranhão cresceu, ou seja, a renda da população aumentou, as oportunidades também aumentaram, mas infelizmente ainda está muito aquém tanto do índice brasileiro quanto do índice mais aceitável, né, dos maiores valores, que se aproximam de 1. Nós ainda estamos, o Maranhão ainda está na média de 639. Eu acredito que no ano de 2020 o IDH do Maranhão tem aumentado, mas não de maneira muito significativa, até porque a gente está vindo de crise após de crise, desde 2014, 2015, tivemos um impeachment de um presidente, mudanças estruturais que não foram das melhores, e isso, consequentemente, não beneficiou grande parcela da população do Maranhão, que já passa de 7 milhões de habitantes, a população estimada, né? Mas esse DH está subindo. O importante é que ele suba, que ele melhore, que isso vai indicando que as pessoas, os maranhenses, as maranhenses, vão tendo cada vez mais oportunidade, que a sua renda está aumentando, que a educação está mais presente. Então, vamos trabalhar para que haja essa ocorrência. E aí ele pergunta, né, por que o Maranhão, por que o IDH do Maranhão se encontra com esse valor de 639? Práticas políticas e culturais, principalmente políticas, que não beneficiaram a grande parcela da população. Né? São grupos que detêm o poder, esse grupo do poder ele trabalha para os seus próprios interesses e, consequentemente, a grande parcela da população maranhense acaba padecendo, com falta de infraestrutura, falta de oportunidades de emprego, de estudo, de acesso à renda, de serviços básicos. Né? Então, como foi que nós vamos observar? Tudo o que preenche o IDH
de um lugar, nós vamos perceber que o Maranhão sempre está lá nas últimas posições, né, concorrendo, infelizmente, com o Piauí, com Alagoas, que são os estados da federação que têm os mais baixos índices de qualidade de vida, de oportunidades, porque são, quando nós vamos observar, são lugares em que os interesses privados, os interesses de alguns grupos, eles acabam se sobrepondo aos interesses da grande parcela da população. Então, nós precisamos observar isso. De acordo com os seus conhecimentos, o que pode ser feito na prática para aumentar o IDH do Estado do Maranhão? Aqui eu falei do ponto de vista das minhas ideias, das concepções, do que eu estudo, do que a gente entende, porque que o IDH do Maranhão é baixo. Mas agora eu não tenho que dizer, professor, o que é que tem que ser feito? Primeiro, investir pesado em educação. É a educação que vai possibilitar com que essas pessoas sejam cada vez mais competitivas, tenham cada vez mais oportunidades e estejam cada vez mais preparadas para essas oportunidades, né? Então, a renda, como eu já havia colocado a vocês, os indicadores do IDH, principalmente a renda, relacionamentos, itens relacionados à saúde e também as oportunidades, né, de estudo, de trabalho, de desenvolvimento, de autossustento. Então, enquanto o Maranhão não investir, não observar, não olhar, não direcionar suas políticas para melhorar esses indicadores, né, o IDH vai continuar estagnado. Então, nós estamos percebendo que outros estados tiveram um avanço mais significativo no crescimento do IDH e o Maranhão um pouco, mas em algumas áreas ainda patina, ainda desliza e ainda falta muito a fazer. Mas a educação é a chave. É isso aqui que nós estamos vivenciando. Então, nós sabemos que a população que é eminentemente rural, nós temos uma grande parcela desses 7 milhões, pelo menos 3 milhões e meio de maranhenses residem na zona rural, onde as oportunidades são cada vez mais difíceis de acessar tecnologias, de acessar ambientes virtuais, de se conectar com o mercado global, com as questões globais, e isso vai fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais isoladas. Isso não é bom para a gente considerar um IDH, para as pessoas se inserirem no âmbito das oportunidades. Então, basicamente é isso, eu espero que tenha ficado claro essas questões de IDH para a gente passar para os movimentos populacionais, né? O que são e como eles ocorrem. Lembrando que os movimentos populacionais, também chamados fluxos migratórios, fluxos de migração, eles remontam o tempo da pré-história, não é algo recente, não. Antes de haver essa questão da residência, do desenvolvimento da agricultura, da criação de animais e do estabelecimento de cidades, vilas, de grupos populacionais, as populações elas viviam migrando. Então, a população, os grupos populacionais, eles viviam em uma determinada área, região. Quando acabava a alimentação e a pesca, enfim, o seu sustento ali, eles já migravam para outra região. Então, sempre tinha esse deslocamento direcionado por dois fatores. O que tem em outro espaço que não tem mais aqui. Então, é isso que incentiva as pessoas a se deslocarem. Por que que eu saio? Por que que a população ela sai de Mirador para morar em outros lugares? Em busca de oportunidades, de estudo, de emprego, de melhor condição de saúde, de melhores aspectos relacionados à sua vida. Então, a sociedade, desde sempre, ela buscou outros lugares onde oferecessem oportunidades que os lugares atuais não teriam para elas. Então, os seres humanos, eles estão sempre à procura desses lugares que oferecem melhores condições de vida, de sobrevivência, né? Então, aqui a gente tem os principais aspectos que direcionam, que mobilizam as pessoas a fazerem esses deslocamentos, esses fluxos migratórios. Aspectos políticos, que são influenciados também, políticas públicas, de melhoria de infraestrutura, e até questões negativas, né, de perseguição, como já tivemos no Brasil na época da ditadura militar, em que pessoas eram perseguidas e eram exiladas, né, as pessoas elas eram convidadas para se retirar do país e morar em outros países, né? Simplesmente por não aceitarem, por quererem manifestar a sua ideia, as suas concepções, e isso não ser permitido. Então, questões políticas, elas são muito fortes ainda, infelizmente, em várias partes do mundo, principalmente nos países menos desenvolvidos e mais autoritários. Conflitos religiosos e étnico-raciais, onde uma maioria
religiosa, ela acaba criando e intensificando os conflitos com a minoria da população. Essa população ela é perseguida, ela perde o seu direito, é cerceado o seu direito de manifestação cultural, étnica, então esses grupos se veem obrigados a migrarem, a saírem desses locais, né, em busca de liberdade, né, em busca até de manutenção da vida, né, de medo de morrer. Então, é muito comum também nessas áreas. Aspectos naturais, como secas, enchentes, queimadas, uma série de fatores naturais ainda, né, proporcionam. Mesmo a gente vivenciando intenso desenvolvimento tecnológico, onde alguns dos serviços eles chegam em áreas mais remotas, ainda assim aspectos naturais influenciam, são decisivos sim. Principalmente no sertão nordestino, em áreas de muita aridez, né, essas populações elas tendem a migrar. E o principal de todos que eu considero que são os aspectos econômicos. A busca por emprego, por melhorar a renda, por oportunidades de se inserir no mercado de trabalho. Então, o acesso às questões econômicas que dizem respeito às situações econômicas, elas ainda são grandes fatores de deslocamentos populacionais, de pessoas em busca de melhores oportunidades financeiras. Tipos de deslocamentos populacionais, as chamadas migrações. Nós temos basicamente dois tipos de migrações. As migrações internas, que são migrações que acontecem dentro do mesmo território, né, e são quando realizadas dentro do mesmo país. As migrações internas, elas são chamadas de interregionais, quando feitas de uma região para outra. Já as migrações internas, feitas dentro de uma mesma região, são chamadas regionais. Um exemplo de migração interna interregional é a pessoa sair de Mirador e morar em Goiânia, como é muito comum, né? Ela saiu da região Nordeste e foi para a região Centro-Oeste. Ou ir morar em Paraupebas, Santarém, no Pará, que também é muito comum. Então, ela se deslocou da região Nordeste e foi para a região Norte do Brasil, né? E dentro, interregionais, se deslocar de Mirador para São Luís, ou para Teresina, ou para outra cidade do Maranhão, ou do Nordeste, essa migração ela é interna, considerada interregionais. E nós temos as migrações externas, que é basicamente quando as pessoas se deslocam de um país para outro. Elas saem do Brasil para ir morar em qualquer outro país. Aqui essa charge, né, representando muito bem a retirada, né, a pessoa com a mala, a enxada, representando muito bem a migração, né, a pessoa saindo do seu local de origem e se deslocando para outros. Nem sempre esses movimentos populacionais, eles são pacíficos, eles são aceitos. Nós vemos aí o caso dos sírios, né, da população síria, da população africana, da população latina, que tenta acessar os Estados Unidos. Então, vários países são bastante resistentes em relação aos movimentos migratórios, mas nós precisamos ampliar o diálogo, nós precisamos entender que isso é um fenômeno natural, embora seja humano, né, mas sempre aconteceu, e eles são intensificados por uma série de questões que nós vamos destacar aqui, principalmente em relação ao êxodo rural, que constitui o deslocamento de pessoas em massa do campo para a cidade. A pessoa sai da zona rural e vai morar no espaço urbano, né? Isso tem causas e tem consequências. Por que as pessoas tendem a sair do campo, da zona rural? Por conta da mecanização do campo, né? Então, as pessoas elas acabam perdendo o emprego ou os empregos para as máquinas elas vão fazer, claro, o serviço de muito mais pessoas, então essas pessoas elas se veem desempregadas, sem acesso à terra, né? sem perspectivas alguma. Desastres naturais, como seca e geada, baixa remuneração, falta de infraestrutura e também a baixa qualidade do ensino. Então, todos esses fatores são as principais causas que influenciam as pessoas a saírem das zonas rurais e migrarem para os espaços urbanos, as cidades. Porém, há uma série de consequências. Essas pessoas, esses grupos, muitas vezes, eles migram, eles se deslocam, mas eles não têm uma capacidade, eles não têm desenvolvimento, eles não têm instrução suficiente para viver na cidade. E isso vai intensificar na favelização, que é a formação de favelas, que ele vai se deslocar
sem dinheiro, com pouca infraestrutura, ele não vai ter, muito provavelmente, não vai ter a condição de morar num lugar com bastante infraestrutura, e aí vai procurar as áreas irregulares, né? O aumento do desemprego, aumento do subemprego, perda da mão de obra no campo e o processo de marginalização, né? Então, uma série de consequências negativas é muito comum a partir do êxodo rural. Nós tivemos um intenso êxodo rural no Brasil nas décadas de 1900, a partir da década de 1940. Quando aumentou o processo de urbanização, concentração de serviços na cidade, a população do campo foi atraída. Mas ela foi atraída porque, além dessa infraestrutura que foi aumentando nas áreas urbanas, o campo foi se mecanizando, né? E a concentração fundiária também intensificou, né? A ocupação, a propriedade privada dos espaços rurais concentradas na mão de poucas pessoas. Então, a maioria das pessoas sem direito à terra, sem infraestrutura, né, sem condições de trabalho, se viram obrigadas a migrarem para as cidades. Porém, ao se depararem com a realidade da cidade, se vê isso aqui, ó, e proporcionam ainda muito às grandes cidades brasileiras. A maioria dos problemas sociais, econômicos que são evidenciados, que são vistos, são em decorrência dessas causas aqui. Então, são questões que precisam ser revistas, precisam ser trabalhadas, precisam ser levadas em considerações e as políticas públicas precisam olhar para essas pessoas, seja no campo, seja na cidade. Então, trago uma atividade aqui para vocês realizarem a leitura da página 164 do livro didático. É lá o item leitura complementar sobre a imigração na França, né? Em seguida, responder a questão referente ao texto. Tem uma questãozinha lá, uma caixinha com a questão, vocês respondem, tirem as fotos, mandem para mim no WhatsApp, se tiverem alguma dúvida no privado, me chama também, horário comercial, e na próxima semana a gente se encontra. Tchau para vocês.